Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Como entender as aversões que surgem entre integrantes de uma família que, teoricamente, tem tudo para ser feliz? Essas aversões inexplicáveis somente conseguem ser entendidas através da luz que o Espiritismo nos trouxe. Especialmente sob o foco do princípio da reencarnação, que, como escreveu Allan Kardec, é a chave para a compreensão da justiça de Deus e totalidade dos problemas humanos. Acompanhemos o caso relatado a seguir, apurado entre os tratados no pioneiro hospital psiquiátrico a fazer uso das terapias sugeridas pela doutrina espírita. 15 dias após ter sido internado para se submeter à desintoxicação alcoólica, que já provocava delírio e alucinações, restabelecido foi possível reconhecer parte da história daquele caboclo forte, disposto, trabalhador, dedicado a conduzir gado pelas estradas. Casado, pai de 6 filhos, 2 dos quais àquela altura casados, dizia-se um homem econômico que jamais deixou faltar nada para os seus, inclusive educação primária, ofício para os rapazes e todas as prendas domésticas para as filhas, como era habitual na época. Durante a formação dos filhos, jamais procurou corrigi-los com castigos corporais. Tampouco se lembrava de ter proporcionado à esposa momentos reprováveis pela sua conduta. Lutou enquanto os filhos cresciam para proporcionar-lhes conforto para o presente e, se possível, evitar-lhes preocupações financeiras para o futuro. Entre as inúmeras viagens feitas no exercício de sua profissão, todavia, apesar da ausência, ao retornar ao lar, era tratado com frieza por todos, situação agravada nos últimos 3 anos, considerando suas permanências em casa serem mais frequentes. Ouvida, sua esposa não só confirmou tudo, como disse sofrer muito com as atitudes dos filhos, dos quais se tornava confidente, revelando que o temiam e detestavam, a ponto de desaparecerem de casa quando estivesse presente. O quadro se assemelha ao observado na vida de muitas famílias. O conhecimento do Espiritismo, contudo, pode auxiliar na avaliação dos fatos semelhantes. Isto porque, segundo Allan Kardec, em observação no Livro dos Espíritos, nos programas reencarnatórios objetivando o progresso das individualidades, o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu, se relacionando com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Explica ainda que a sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às vidas anteriores, de onde decorrem as causas de simpatia entre os envolvidos e outros que parecem estranhos. Já no século XX, através do médium Chico Xavier, o espírito conhecido como André Luiz transferiu para a nossa dimensão Obreiros da Vida Eterna em 1946, obra onde encontramos interessante ponderação de um assistente de nome Barcelos, que, entre outras coisas, diz: Em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços da consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposas e esposos, parentes e irmãos, resultam de recapitulações retificadores do pretérito distante. Sentem e veem na tela mental, dentro de si mesmos, situações complicadas e escabrosas de outras épocas, malgrado os contornos obscuros da reminiscência, carregando consigo fardos pesados de incompreensão
compreensão. E o caso apresentado no início destacado do livro A Psiquiatria em Face da Reencarnação, editado pela Federação Espírita de São Paulo, do médico Inácio Ferreira, diretor do Sanatório Espírita de Uberaba, desde sua fundação até desencarnar nos anos 80, bem ilustra a dinâmica revelada pela doutrina espírita. Através da excepcional médium Maria Modesto Cravo, que não apenas ajudou a construir e fundar a Casa de Saúde citada, como era aproveitada em suas faculdades mediúnicas no socorro a muitas criaturas nela internadas. Buscando entender o fator causal do drama do paciente, viram-se diante de uma entidade espiritual ligada aos envolvidos no drama atual. Apontava a vítima de agora como um assassino e ladrão em existência pregressa na cidade de Ilhéus, na Bahia. Segundo o comunicante, ele pretendia casar-se com uma das filhas do doente em tratamento, intenção frustrada, a princípio por falta de recursos por não encontrar serviço compensador. O homem focalizado matou cruelmente um indivíduo, fugiu à justiça e integrou-se a um dos muitos bandos existentes na região, dedicados a saquear e arrasar lugarejos, espalhando o terror. Retornando esporadicamente às escondidas ao seu lar, geralmente maltratando esposa e filhos, tomando conhecimento do seu interesse por sua filha, levou-a uma noite entregando-a a um dos componentes do seu bando, impondo a morte à esposa. O espírito manifestante contou ainda que conseguiu empregar-se num convento e, diante de terrível seca que se abatia sobre a região, foi encarregado, com outro funcionário, de fazer compras pelas redondezas, tendo sido vítima de assalto praticado pelo bando. Seu amigo escapou, mas ele foi morto pelo monstro, do qual queriam informações, tendo sido amarrado pelos pés e arrastado pelo cavalo que ele montava, por ter ouvido ser seu desejo vê-lo um dia amarrado no pelourinho existente em frente ao convento. Revelou, por fim, que sua esposa, filhos e filhas atuais são os mesmos daquela vida passada. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.